Abra sua Bíblia comigo, eu estou em Mateus capítulo 5. Pela fé vamos marchando, pela fé vamos seguindo. Mateus capítulo 5, eu peço que vocês coloquem em pé, por favor, é apenas um verso. Nós leremos agora pela manhã o verso 13, amanhã, ou à noite, o verso 14, 15 e 16. Mas agora, 5:13. Me acompanhe aí na sua versão. Mateus capítulo 5, verso 13. Palavras do Senhor Jesus. Vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o sabor, para que servirá? É possível torná-lo salgado outra vez? Será jogado fora e pisado pelos que passam, pois já não serve para nada. Repito, vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o sabor, para que servirá? É possível torná-lo salgado outra vez? Será jogado fora e pisado pelos que passam, pois já não serve para nada. Ore comigo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, bendizemos o Teu nome, glorificamos ao Senhor, e pedimos que o Senhor mais uma vez, pela Tua graça e misericórdia, fale ao nosso coração. Edifique a Tua igreja, desperte os nossos corações para a mensagem a ser transmitida, e a fim de que possamos ser um canal, um instrumento dessa mensagem. Permita, ó Deus, que nós vivamos debaixo da Tua proteção e da Tua graça, fazendo aquilo que o Senhor tanto deseja. Obrigado, ó Deus, pela forma tão graciosa que o Senhor tem cuidado das nossas vidas, das nossas famílias e de uma maneira muito especial da nossa igreja. Sê conosco, ó Pai. Perdoe as nossas faltas, perdoe a nossa negligência e nos ajude, ó Deus, nas nossas fraquezas. Sê conosco, Pai. Em Jesus nós oramos. Amém. Tome seu assento. Vocês são o sal da terra. Nós estamos em campanha de missões mundiais e pensando nas necessidades do mundo. E quando nós pensamos nas necessidades do mundo, nós precisamos pensar e refletir nessa possibilidade de sermos canais e instrumentos do Senhor a divulgar a mensagem de Deus e também levar o Evangelho para tantas e tantas pessoas. Como eu já disse em outros contextos, nós não podemos pensar e nem imaginar a obra missionária somente em nenhuma localidade, porque a obra missionária ela acontece aqui, do outro lado do mundo, como eu sempre digo, aqui, acolá e até os confins da terra. E é claro que nesse tempo agora do início do ano, os nossos olhos estão voltados para as necessidades do mundo, mas nós não podemos nos esquecer das necessidades da nossa cidade, do nosso bairro, do nosso estado e da nossa nação. E por isso nós precisamos ter esse entendimento de que nós precisamos completar a obra que o Senhor Jesus deixou para nós. Ele deixou a missão para a igreja de divulgar o Evangelho, de pregar o Evangelho, e cabe a nós pensar e refletir como nós temos vivido e como nós temos caminhado nessa vida, como nós temos usado os nossos dias, os nossos recursos, a nossa própria mordomia. E basicamente eu quero falar sobre tudo isso nesses 3 pontos. E eu não sei se o tempo vai me favorecer, mas eu estou olhando ali, 9h28, é isso? Daqui a pouco as crianças têm que cantar, mas eu tento aqui com vocês e se não der, eu deixo para um outro dia o restante daquilo que eu pensei. Jesus aqui estava falando com muita profundidade por meio de uma metáfora. Dia desses falava com Timóteo, ele falou assim: eu não entendi. Eu falei: claro que você não entendeu, eu estou falando por metáfora, e a metáfora tem esse sentido. E aí então a minha amiga, que é pedagoga, falou assim: nessa idade ele ainda não tem a capacidade de pensar naquilo que é mais abstrato. Mas é claro que Jesus aqui está falando do sal, e todos nós aqui conhecemos o sal. Alguém aqui que não conhece sal?
Nunca viu sal? Nunca sentiu o sabor do sal? E naquele contexto, Jesus estava falando para aqueles ouvintes iniciais, e eles ficaram extremamente maravilhados com essa mensagem, porque aqui nós estamos diante do grande sermão do monte, e aqui Jesus está falando da metáfora do sal e da luz, e veja que essa metáfora do sal e da luz se complementam. Agora pela manhã nós veremos o sentido do sal, e à noite nós falaremos a respeito da luz. Os historiadores vão dizer para nós que muitas cidades romanas foram constituídas e nasceram por conta das salinas, e elas se deram por conta das salinas, por conta do comércio do sal. Então muitas famílias tinham o seu sustento voltado ou retirado das salinas. Então provavelmente essa grande população, essa grande massa, porque Jesus está falando aqui para uma grande multidão, todas essas pessoas entenderam o significado do sal, e assim também nós podemos entender e tirar algumas lições dessa metáfora. A maioria do sal usado naquela época era um sal que vinha dos charcos, era um sal extremamente impuro, ou ele estava num contexto de impureza, e por isso Jesus vai falar da expressão insípido. E aí então nós precisamos entender que insípido é aquilo que não tem sabor, aquilo que não tem nenhum sabor. Então um sal insípido e é sem sabor, e ele não pode dar sabor ao alimento, então ele perde a sua serventia. Da mesma maneira que nós, se nós não vivemos de uma maneira relevante, nós também não temos nenhum sabor e não damos nenhum sabor à existência humana, e as pessoas ficam olhando para a nossa vida, tentando encontrar qual é a beleza da nossa vida. Então eu quero fazer essa pergunta: qual a função do sal? Qual a função do sal? Salgar, tudo bem, tá bom, beleza. O sal tem que salgar. Os cristãos têm que salgar a terra. Então, a Igreja Batista Nova Canaã, quando espalhada, tem que salgar Sorocaba, Votorantim e o mundo, tá bom? Beleza. Agora, qual a profundidade disso? Qual a função do sal? Claro que é salgar, beleza, vamos lá, vamos avançar. Quem mais? Conservação, vou falar. Sabor, vou falar o segundo ponto. Temperar. Sim, temperar. Joia. Então, em primeiro lugar, o sal serve para preservar os alimentos. Então veja que um verdadeiro discípulo de Jesus, um cidadão do reino dos céus, ele vive em conformidade com a sua identidade. Logo, ele deve salgar aonde ele está e deve iluminar aonde ele está. O sal tinha essa finalidade da preservação, de manter o alimento, de não permitir que o alimento viesse a se estragar. Obviamente naquela época não tinha freezer, não tinha geladeira, e não tinha como conservar os alimentos. Logo então Jesus está falando: olha, vocês são o sal da terra, vocês precisam preservar aquilo que Deus criou, vocês precisam preservar toda a existência humana, vocês precisam preservar a criação de Deus. Então veja que nós, ainda na nossa cultura, temos ainda esse hábito de preservar alguns alimentos com sal. Quem aqui gosta de um bacalhau? Tá caro, né? Só de bolinho. Mas quando você compra o bacalhau, ele está refrigerado? Sim ou não? Beth, não olha para mim com essa carinha, não. Eu gosto muito, pela minha cultura, da minha mãe, de carne seca. Alguns vão falar que é jabá, como que chama lá? Charque. Vem embalado na onde? E o sal vai preservar a integridade do alimento para que ele não venha se decompor. Então veja que Jesus está falando o seguinte: para vocês complementarem e cumprirem a missão, vocês precisam ter esse aspecto de preservação. Aonde vocês estiverem, vocês devem preservar os valores e os costumes do reino de Deus, porque vocês são embaixadores do reino de Deus. Aonde Deus colocar você, você tem que lutar e tem que preservar a integridade daquilo que Deus criou. É muito comum a gente não ligar, por exemplo, para as questões ambientais, mas Deus nos deu a responsabilidade de cuidar e cultivar esse mundo. Logo, nós, cristãos, deveríamos ser os primeiros a levantar a voz e falar o seguinte: vamos preservar, vamos cuidar, vamos manter a integridade daquilo que Deus criou, porque é Ele que criou e Ele deseja que isso seja preservado.
que isso seja cuidado. A nossa sociedade está se decompondo, é a minha leitura pelo menos. Você concorda comigo? Eu fico imaginando se Deus retirasse a igreja do Brasil. E agora não estou falando do movimento evangélico, estou falando da igreja verdadeira que prega e ensina a palavra de Deus. Imagina se Deus tirasse a nossa igreja, a Nova Canaã, dessa localidade. O que seria dessa região? Uma devassidão social total. Se Deus tirasse a igreja do Brasil, esse país já teria ido de água abaixo. A coisa ia estar muito pior. Acordei pela manhã, fui conferir algumas notícias do status do Instagram, fiquei até arrependido. Folia, numa determinada cidade do nosso país, onde as pessoas estão agora se beijando em 3. Foi a notícia que eu vi. Pasmem. O carnaval, a manchete é o seguinte: carnaval dá vazão a relacionamento aberto. Você não precisa mais ficar preso a ninguém. Você imagina se Deus tirasse a igreja desse contexto? Se já está assim, como estaria a nossa sociedade brasileira? Se em todos os setores há corrupção, imagina se você não estivesse lá no setor que você trabalha. Se as nossas crianças já estão inclinadas por uma sexualidade aberta e corrompida, imagine se Deus retirasse a igreja. Imagina se Deus tirasse as igrejas sérias da nossa cidade de Sorocaba. Quem ia cuidar das pessoas que estão passando fome? Quem ia socorrer as pessoas que estão internadas? E é por isso que nós precisamos completar a missão de Jesus. Ou seja, eu e você precisamos salgar. Eu e você precisamos preservar. O sal vai impedir a destruição do alimento. E sem o sal, os alimentos se corrompem com facilidade. Sem você, no seu setor, a corrupção vai correr muito mais frouxo. É por isso que Deus te colocou lá. Para você ser sal ali. Para você preservar. Às vezes eu fico pensando, por que Deus nos colocou na nossa família? E a gente às vezes tem essa dificuldade. Às vezes eu olho alguns comportamentos dos meus primos e falo assim, por que esses caras são os meus primos? Penso, na carne. Na hora, eu falo assim, é para você preservar, para você orar por eles. Sabe por que Deus colocou você para morar naquele lugar que você mora, que às vezes você reclama? Para você orar, para você clamar, para você ser sal ali. Ah, pastor, é que você não conhece a minha convivência no trabalho, seja sal ali. É que você não conhece minha família, seja sal lá no grupo do WhatsApp da sua família. Preserva. Sem você o declínio, a corrupção vai ser total. Agora com você ali, a possibilidade de preservação. Esse menininho que veio aqui, a família encontrou na igreja um lugar o quê? Seguro, um lugar sem corrupção. Com muito carinho e honra, esse menino não será violentado aqui. Esse menino não aprenderá questões libertinas aqui. Esse menino será cuidado aqui. E é por isso que a família deixa o menino aqui e a mãe não está aqui, porque sabe que tem gente crente que está o quê? Salgando, preservando. O Lucas ontem cuidando aqui de 11 adolescentes, eu fiquei olhando para alguns deles e falando assim, obrigado Senhor, porque eles estão aqui, preservados, guardados pelo Senhor e não estão nessa bagunça do mundo. Não estão na micareta, não estão com abadá de carnaval, não estão fantasiados, não estão aprendendo a ser hipócritas, estão aprendendo a amarem a Deus acima de todas as coisas. Louvado seja o Senhor por isso. Em segundo lugar, o sal serve para dar sabor, né, Jovina? Dá sabor. Os seguidores de Jesus, ou seja, a igreja, tem a missão de dar sabor à existência humana. Na filosofia, desde sempre, se discute o propósito, o sentido da vida e qual é o sabor da vida.
e os filósofos sempre ficaram perdidos nos seus devaneios, nas suas reflexões. É muito triste constatar que, infelizmente, muitas pessoas, inclusive, perderam o sabor, o gosto da vida, não é assim? Pessoas que deixaram de viver, pessoas que atentam contra a sua própria vida, já não querem mais viver, simplesmente estão dominadas pelo desespero. Conhece alguém assim? Desesperança. Pessoas que estão vivendo sem nenhum sentido, pessoas que já perderam o sabor da vida. No aconselhamento pastoral, vez ou outra eu ouço isso: pastor, Deus já podia me levar, eu não tenho mais nada para fazer, não tenho mais sentido nessa existência. Não! Nós estamos aqui para dar sabor à vida, e se tem um povo que pode ensinar as outras pessoas como é belo viver, é o cristão. E aí você e eu precisamos pensar como nós temos vivido, ou se nós vivemos nos mesmos padrões das pessoas que são incrédulas. Por exemplo, os incrédulos reclamam. Vocês estão com sono por causa da chuva? Os incrédulos reclamam. E nós? Tá certo? Os incrédulos dão desculpas para não ir para o trabalho, vão no PA e pegam um atestado só para dar uma camuflada. E os cristãos? Tá certo, né? Tem uma amiga médica, ela falou: Jefferson, eu preciso às vezes, não é da nossa congregação, de uma outra, sair fora do culto, porque tem uns camaradas que estão bem de saúde e chegam e ficam pedindo para mim, sabe o que? Atestado para não ir trabalhar. E eu ficava falando assim: tomara que o RH pegue uma foto dele, para ele cair na mão do RH, se arrepender e não cair na mão de Deus, porque nós é que precisamos dar o sabor da vida. Nós precisamos parar de dar jeitinho nas coisas da vida. Quem não é de Deus vive sempre preocupado com o dinheiro, preocupado com a instabilidade da economia, sim ou não? E nós? Onde está a nossa esperança, povo de Deus? E por que a gente está preocupado com a economia? Por que a gente está preocupado com o dinheiro, sabendo que Ele vai cuidar de toda a nossa existência e vai promover em nós todas as nossas necessidades, porque o Pai cuida. Então ser sal é ter uma vida de sabor, uma vida leve, uma vida bonita, uma vida de entrega, uma vida de confiança plena no Senhor. Vocês são sal. Deem sabor à vida. Onde você chegar, dê um sorriso bonito. Pastor, mas eu sou muito tímido, eu sou muito retraído. Não interessa, você tem a alegria da salvação. E cada um demonstra a sua alegria de uma forma, né? Não é assim? E algumas vezes as pessoas estão tão acostumadas comigo dessa dinâmica e falam assim: mas você acorda sempre assim? Eu falei: tem dia que eu estou tão feliz, mas eu não demonstro tanto. Quem conhece, quem caminha comigo sabe. Às vezes é só uma piscadinha, um sorrisinho assim, mas lá por dentro estou feliz. Se alguém chegar e falar assim: quero tirar a minha vida, eu falei: não faça isso. A vida é maravilhosa, a vida é bela, a vida na presença de Deus é incrível. Dê sabor, dê esperança, traga sentido à vida das outras pessoas. Em outras palavras, sabe o que eu estou falando aqui? Que as outras pessoas deveriam olhar para nós e falar assim: olha ali um cristão, olha como é gostoso viver, olha como é bom viver, olha que vida saborosa. É interessante que nós ainda convivemos, e alguns seguem aquela filosofia barata da nossa sociedade, de uma canção ridícula lá do passado que diz assim: deixa a vida me levar, vida leva eu. E as pessoas vão vivendo, vivem uma vida sem sabor, vivem embriagados pelas propostas de prazer desse mundo, vivem anos após ano sem saber o que de fato é a vida, vivem sem desfrutar da vida abundante que Jesus oferece para nós. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu, Jesus, vim para que vocês tenham uma vida com sabor. Eu vim para que vocês tenham uma vida abundante.
A minha alegria, disse Jesus, é uma alegria o quê? Completa e não sazonal da época do carnaval. Então, seja um crente salgado, nesse sentido, com sabor de alegria. Vocês serão pacificadores. Em uma sociedade marcada pelo conflito, pelo caos, seja você a expressão da pacificação. Aí você está entendendo porque Deus levou você naquele contexto de trabalho, de família, para você salgar, para você dar sabor, para você mostrar como é bom, como é belo viver na presença de Deus. Alguém chega para nós, como aconteceu essa semana: nossa, vocês não cansam desse negócio de igreja? Por quê? É sábado, é domingo, é quarta-feira, é igreja, igreja, igreja. Eu falei, não, aí que está a beleza da vida. A gente descansa como, povo de Deus? Quando a gente vem cultuar o nome do nosso Senhor. Fala a verdade, a gente sai depois ali aliviado, não sai? Encontrei meus irmãos, compartilhei um pedido de oração, orei, levantei as mãos, cantei, dizimei, abracei todo mundo. Foi uma festa, uma celebração incrível. Isso para nós é culto, isso para nós é vida. Eu fico imaginando como é viver sem a presença de Deus, sem o povo de Deus. Agora, é muito difícil para nós definir o que é sabor. O que é sabor? Mas é muito fácil notar algo sem sabor. É difícil definir sem sabor. O que é não ter sabor? Mas quando algo não tem sabor, você percebe. Por exemplo, ontem... cadê a Gleice? A Gleice estava fritando ontem a gente teve hambúrguer aqui. É o Mac mesmo, o quê? X Canaã, apelidado X Canaã. Aí teve um menino ali que fez um hambúrguer, e a Gleice e o Edivaldo estavam lá fazendo a batata frita, né? Aí eu passei, eu estava com comunidade, né? Passei, peguei uma batatinha assim, a Gleice, Gerson, tá doido? O que você falou para mim? Tá sem sal. Eu falei, vai sem sal mesmo. Na hora que eu dei a primeira mordida, o Gross, o que eu fiz? Voltei lá e falei, dá um salzinho. Você não consegue definir o que é sem sabor, mas você sabe ver algo que não tem sabor. Você percebe que uma pessoa não tem sabor na vida quando ela não tem Jesus. E se ela não tem Jesus, ela não tem sabor na vida. Ela pode até ter dinheiro, pode até ter uma casa bacana, pode até ter saúde, mas ela não vive bem, ela não vive plenamente bem, porque falta o essencial, falta Jesus. Agora, por exemplo, quando você pega uma quantidade de sal lá no seu saleiro, você fala assim, que tal o sal? Mas qual que é a finalidade do sal? Por exemplo... eu estou brincando agora com o Luciano, que ele está me devendo, ele vai saber isso. Quando o Luciano põe, e os homens aqui da igreja também sabem, quando o Luciano põe aquele pedaço de carne bonito, né, Luciano? Na churrasqueira, quando a gente está no mutirão. Aí vem o Luciano, vem assim, e joga aquele salzinho. Na hora que ele joga o sal, a gente percebe, a gente vê o sal. Depois de alguns minutos de fogo, cadê o sal? Cadê o sal? O que acontece com o sal? Ele se decompõe, ele derrete e entra no alimento. Mas quando você corta a carne, pega, né, Lucas, aquele pedacinho assim, você fala assim, aqui tem... Sabe o que eu estou dizendo? Hoje nós estamos reunidos como igreja. Nessa semana a gente vai ser o quê? Dissolvido na sociedade. E alguém vai falar assim, eles sumiram. Não, eles estão dando sabor aonde eles estiverem, para a honra e glória do nome do Senhor. Sal dentro do saleiro é fácil. Quero ver ser sal lá no mundo. É lá fora. Para os vizinhos, para os familiares olharem para nós e falar, olha aí, que vida bonita. Que vida maravilhosa. Tem um texto de Jó, quando Jó fala o seguinte, eu vou comer alguma coisa sem sal, que graça tem? Assim como a comida, um alimento sem sal não tem sabor, uma vida sem Deus, amados irmãos, não tem o menor sentido. Não faz sentido ser um cristão e viver sem propósito. Quando a gente chega para alguém e fala assim, qual que é o rumo da sua vida? Qual que é o propósito da sua vida? Ah, não sei, estou vivendo, não, está errado. A minha pergunta é o seguinte, você vai viver 70 anos iguaizinhos? Você vai viver
toda a sua vida dentro de uma linha, desculpa a expressão, da mediocridade. É isso mesmo? Ou você vai romper a mediocridade e vai viver acima da média? Está todo mundo reclamando e eu estou dando glórias a Deus, porque o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aí é cristão. O mundo inteiro está em conflito e pode vir aí a terceira, quarta guerra mundial e nós, no nosso coração, estaremos em... Se tem um povo que vai brigar, o povo do mundo, nós da igreja vamos viver em paz, baseados no amor, no perdão, na compaixão e na graça. Dá sabor à vida. Você pode, disse Spurgeon, você pode salgar a carne, mas você não pode salgar o sal. Deus abençoe, meu irmão. Você não pode salgar o sal. E se o sal perder o seu poder, ele se torna o quê? Insípido. E quando ele se torna insípido, ele tem que ser o quê? Jogado fora e pisado pelos homens. E agora estou falando da igreja evangélica no Brasil. Ah, pastor, nós crescemos muito na última década. Ah, é? A sociedade mudou em que sentido? Ou será que nós só crescemos numericamente falando como, entre aspas, povo evangélico? Qual a diferença que nós estamos fazendo? Por exemplo, quem come muito sal, e eu já fui assim, agora não posso mais. Quando a gente come muito sal, depois a gente não sai do bebedouro, correto? Quem já? Come uma comida salgada, a gente tá... A Natália falou, essa marmita, comi esses dias aqui na igreja, cheguei em casa tomando água direto, falou assim, a marmita lá da igreja estava salgada. Por exemplo, tem uma multidão de crente no Brasil. O que o povo do Brasil tinha que ter? Se tem sal? Não, vai lá, mudança, tudo bem, mas o que? Sede. Onde você está, o povo tem que ter o que? Sede. E eu quero que você entenda isso e sature aonde você está, sendo sal, sendo luz, para que as pessoas tenham sede de Deus, para que as pessoas queiram viver como você vive. E eu vou orar e parar por aqui, porque o tempo não me permite. Sejamos sal, para completar a obra de Deus. E à noite vamos pensar sobre ser luz, para completar a obra de Deus. Enquanto a nossa equipe vai lá buscar as crianças, nós leremos o nosso texto, o nosso tema e a divisa. Está aí na tela, William? Vamos ler? Vamos completar a missão. De novo, vamos completar a missão. Divisa. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Mateus 28, 19 e 20. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, pedimos pelos nossos missionários aqui na nossa cidade, no nosso estado, na nossa nação e espalhados pelo mundo, pedindo graça e misericórdia do Senhor sobre eles, sobre a nossa igreja, que é uma igreja missionária. Permita, ó Deus, que boa parte da nossa renda continue sendo investida em missões. Obrigado, Deus, pelos irmãos e irmãs que administram os recursos da nossa igreja. Obrigado pelo investimento do nosso povo, consciente de que enviando ofertas para o campo missionário, mais e mais pessoas irão se render ao Senhor Jesus de acordo com a tua vontade. Permita, ó Deus, que o nosso coração seja um coração generoso para orar pelos missionários, para orar pelas pessoas incrédulas e para orar também por todos aqueles que estão envolvidos nessa obra. Permita, ó Deus, que o nosso coração seja voltado para o Senhor, agora e sempre. Amém. Amém.